ok? Eu posso salvar para os alunos que não puderem assistir. Agora está dando que minha internet está instável. Deixa eu tentar deixar a porta aberta para ver se melhora. Minhas crianças podem acabar gritando, mas vamos ver. Tá? Qualquer coisa eu mando outro link lá. Tá bom, gente? Deixa eu abrir aqui o outro. Deixa eu voltar. Primeiro que chegou alguém aqui, ó. O Renan acabou de chegar aqui. Deixa eu abrir aqui a aula. Cadê? Era pra estar salvo aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pessoal, todos vocês já deram uma olhadinha na aula 5, a aula dessa semana? Sim. Eu esperei da meia-noite de terça-feira para liberar. Quando liberava de fato o módulo 2, ele liberava na terça-feira, 1 da manhã, ó, meia-noite e 1, né? Então eu liberei meia-noite e 1, certinho, eu liberei para vocês, tá? Nos próximos 5 minutos vai entrar um monte de gente aqui ainda. Vamos aguardar, porque senão a gente acaba não entendendo a nossa conversa. Muito. Uma coisa, pessoal, sempre verifiquem, toda vez que entrarem na plataforma, verifiquem se tem alguma coisa nova em dúvidas e nos avisos, tá? Tá lá é justamente para que vocês verifiquem se tem algo, tá? É o nosso fórum oficial, tá? Tem as mensagens também que ficam lá na barra lateral. Então, verifiquem toda vez que vocês entrarem, ok? Para não ter nenhum problema de vocês perderem alguma mensagem, alguma coisa. Porque teve uma aluna, por exemplo, que não viu lá nos avisos a comunicação da nossa live e nem tinha visto naquelas mensagens que a gente trocou, né? Fiz uma enquete perguntando para vocês o que vocês preferiam. Deixa eu pôr no mudo aqui. Pronto. Tá no silencioso, agora não vai fazer mais barulho nenhum. Ela nem acompanhou a troca de mensagens e nem viu nos avisos, tá? No primeiro módulo, ainda quando vocês estavam conhecendo a plataforma, eu ainda mandava alguns e-mails, né? Eu vou fazer isso menos. É importante que vocês entrem na plataforma, tá? Eu coloco muito material para vocês para que vocês entrem quase que diariamente, de preferência, tá? Alguém ainda não olhou nem o material dessa semana, da aula 5? A primeira aula do módulo 1, do módulo 2? Sandra falando que não. Alguém mais ainda não olhou a aula? Pode mandar no chat, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui uma coisa que eu lembrei, que é do trabalho já, né? Eu já vou até esclarecer para vocês do trabalho a ser entregue agora, né? Que só está essa atividade disponível por enquanto, né? Inclusive eu vou ter que compartilhar a página para vocês acompanharem junto comigo. Vamos começar por aí então, né? Já vai dar... Pessoal, à medida que o pessoal for chegando, eu vou aceitando aqui, tá? Compartilhar. Vocês estão vendo aí? Alguém fala que sim para mim porque eu tô fora da tela aí. Todos estão vendo? Estou. Ótimo. Então se um tá vendo, todos têm que estar vendo. Não é problema aí com vocês, tá? Então vamos lá. Aquele trabalho que vocês entregaram agora no final do módulo 1, eu falei que era só o início, lembra? Ele continua nos próximos módulos agora. Módulo 2, módulo 3, módulo 4. Agora o módulo 2, eu já disponibilizei o trabalho agora já de início, para vocês começarem a mexer nele, de preferência, tá?
o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer uma planta do negócio de vocês. Deixa eu aceitar que chegou algum... A Débora entrou aqui. Estou explicando para os seus colegas, ok, Débora? Como é que é o trabalho agora, atividade do módulo principal, né? Essa que vocês entregaram no final e agora já está disponível para entregar desde da primeira semana, né? Sim. Vocês têm que fazer um layout do empreendimento que vocês escolheram. O que é um layout? É uma planta simples. Por exemplo, eu coloquei aqui uma imagem para vocês, né? Eu vou abrir aqui para vocês entenderem. Deixa eu aumentar aqui. Todos estão vendo aí a planta? Sim. Sim, né? Tá vendo? Aqui nesse empreendimento eu peguei Sim. no Google Imagens mesmo, tá? Tá em salão de vendas e retaguarda, né? E aqui ele pega e mostra, né? Essa situação, né? Você pode colocar cozinha, balcão, estoque, e aí você tem que identificar isso. É difícil isso, pessoal? Ou é fácil? Exige um tempinho. Ah, pessoa, como que eu faço isso aí? Você pode fazer em programa no Excel, você consegue desenhar isso, preenchendo linhas, por exemplo. No Word consegue, ou você pode desenhar à mão mesmo. Ah, pessoal, meu empreendimento vai ser na minha casa. Ok, você vai desenhar no papel os cômodos que você vai utilizar para o seu empreendimento, tá? Tira uma foto e essa foto me serve como o exemplo. Boa noite, Janaína. Essa foto já me serve como o seu layout, tá? E aí vocês vão ter que agora definir todos os equipamentos e utensílios que vocês vão utilizar no empreendimento. Pessoal, como que eu vou saber isso? A gente vai ter na aula 8, né? Na aula 8 não, na aula 7, nosso módulo 2, né? Que é a terceira aula do módulo, no caso. Equipamentos, né? São equipamentos e utensílios. A aula. E lá vocês vão ver tudo. Ah, pessoal, mas tem que esperar até lá? Não. Você pode ir no Google e colocar, por exemplo, utensílios para confeitaria ou panificação. E aí vai aparecer muita coisa para você. Tá? Mas o importante é vocês saberem o que vocês querem fazer e o que vocês utilizariam, no caso, no vosso empreendimento, tá? Boa noite, Josiane. Então, assim, pensem bem. Por exemplo, quem vai fazer delivery precisa ter uma geladeira para armazenar, né? Mas precisa ser uma geladeira expositora. Boa noite, Thaís. Bem-vinda. Boa noite, Larissa. Bem-vinda. Voltando, né? Estou explicando aqui o trabalho, né? A atividade modular. Façam, então, o layout e pensem, né? Se você for trabalhar com delivery apenas, você não precisa ter uma geladeira expositora. Então, você vai ter só uma geladeira para guardar, de fato, o produto, né? Finalizado ou em preparação, que tem produtos que não podem ser resfriados e a gente vai ver para frente, tá? Então, vocês têm que definir esse tipo de produtos, de utensílios e equipamentos que vocês precisam. Por exemplo, vocês precisam de sorveteira? Em geral, não, né? Então, é importante isso que vocês tenham em mente, definir exatamente quais equipamentos e utensílios que vocês precisam por empreendimento. Ok? É só isso. Fazer o desenho do empreendimento de vocês, né? Eu não quero a logomarca, o logotipo, não é isso que eu quero, tá? Vocês podem fazer também. O que eu quero é uma planta baixa do empreendimento de vocês, tá bom? Tá claro, pessoal? Aqueles números que tá na planta é o quê?
Ah, Eu não, tenho aí numerado. tá identificado no. Se você tem que entrar lá, é só um desenho mesmo que eu Ah, tá. peguei a esmo, tá? Aí Aham. provavelmente lá na página de onde veio o desenho fala o que é cada coisa, tá? Ah, tá. Então deixa eu compartilhar de novo para vocês, mostrar como que eu fiz essa pesquisa, né? Essa lista de utensílios, a gente vai fazer a planta e vai te mandar a lista junto? Isso. Aí vocês fazem essa lista num arquivo semelhante ao que vocês fizeram antes. Layout confeitaria. Feitaria. Aí, ó. Vem aqui em imagens. E aí vão abrir várias, tá vendo aqui, ó. Aí se eu for lá visitar, ele vai me explicar certinho. Ah, na verdade é um artigo, né? Aí no artigo ele vai explicar tudo o que são esses. Ok? Uhum. Então, mas o importante aqui é, tá vendo, olha, tem diversos modelos para vocês. Tá? Então, olhem, se vocês têm vontade de criar um, deem uma olhada para ver se algo inspira vocês, tá bom? E umas listas básicas de itens que vocês precisam, vocês encontram também no Google, tá bom? Uhum. Só para os alunos chegarem depois, para vocês saberem, a gente está gravando hoje, tá? Para disponibilizar para os demais colegas que não puderam participar. Né? Por exemplo, o Marcelo hoje não pode participar porque ele disse que de quarta-feira ele trabalha até um pouco mais tarde. Né? Ficou claro para vocês, pessoal, o trabalho? Sim. Sim. Na hora então, se aparecer dúvida, vai lá e pergunta no fórum de dúvidas, tá bom? Coloca lá assim, atividade modular, e aí coloca a sua dúvida, tá? Eu entro várias vezes por dia, normalmente a tarde toda eu fico online, tá? Para ver se tem alguma dúvida de vocês, ok? Vamos lá. Você corrigiu todas as atividades? 4? Desculpa? Você corrigiu todas aquelas atividades? 4? Sim. Vocês normalmente recebem a notificação de que eu já corrigi. Eu corrigi na segunda-feira todas. Que eu não tinha. Janaína falando que não entendeu a atividade. Atividade modular. Quando você vai lá no módulo 2, Janaína, você vai ver que só está aparecendo uma atividade por enquanto, que é atividade modular. Tá? Essa atividade que eu estava explicando, tá? Ela está escrito isso lá, né? Que é para entregar um layout, a planta baixa, e lista de equipamentos e utensílios para o empreendimento que você escolheu no módulo anterior, né? Que você fez a entrega até domingo, né? Que foi o prazo para vocês entregarem. Né? E aí você vai dar continuidade àquele empreendimento que você escolheu, ok? Isso é para todo mundo. Pode perguntar, Aparecida. O Leandro, de acordo com aquele módulo que nós fizemos do modelo de empreendimento, a gente vai fazer o layout, né? Isso. Então, e nesse layout, esse desenho de essa planta baixa, a gente tem que detalhar também todos os utensílios que vai utilizar, tipo assim, a batedeira, luva, se for uma confeitaria, geladeira, micro-ondas. Não, né? Na planta não. Só a parte. Isso. Na planta vocês vão colocar, aqui é a cozinha, aqui é o estoque, aqui é o balcão, aqui as mesas, é isso que vocês vão identificar no desenho, tá? Tá. E aí, uma dúvida. a parte, vocês vão lá fazer o detalhamento de utensílios e equipamentos. E nessa planta precisa ter o nome do empreendimento que nós já encaminhamos, né? Sim. Vocês podem continuar pelo arquivo que vocês me enviaram, continua trabalhando ele como se fosse um capítulo 2, por exemplo. Tá? Na sequência, né? Obrigada. Isso, tá bom? Muito obrigada. A Larissa, tem alguma plataforma para montar? Talvez online tenha, viu, Larissa? Mas muita gente fez no Word, PowerPoint mesmo, fez no Excel também, você consegue, ou pode fazer à mão também. Pode fazer à mão, com régua, a mão livre também, e aí você tira a foto e coloca junto, tá?
Você pode subir mais de um arquivo quando vocês estão subindo o trabalho. Então sobe, por exemplo, o arquivo com os utensílios e equipamentos, e aí vocês sobem também o arquivo da imagem. Tá ok? Por nada. Bebam água, tá, gente? Voltando, né? O pessoal perguntou, por exemplo, das atividades, não estão aparecendo. No módulo passado, se não me engano, as atividades apareciam a cada semana, não era isso? Sim. Eu fiz desse módulo que agora da aula dessa semana não tem atividade só para ela. A atividade é semana que vem da aula dessa semana, mais a da aula da semana que vem. Tá? São 2 aulas. Porque elas meio que estão interligadas, né? Essa semana é farinha. Eu coloquei lá também outras farinhas, né? E semana que vem são ingredientes. Né? A gente volta a falar um pouco de ingredientes. E aí vai um pulinho agora, pessoal. Na semana que vem dos ingredientes, vocês perceberam que tem áudio na aula? Sim. Vocês ouviram? Conseguiram escutar os áudios? Sim. Ficou melhor com os áudios? Ficou. Vocês conseguem compreender melhor, né? Os comentários, o pessoal gostava muito ano passado, eu mantive. Agora para vocês. Eu não sei se com o meu novo microfone ficou muito baixo. Se ficou baixo, vocês me avisem. Vou tentar gravar mais alto nos próximos. Tá? Mas voltando. Nos ingredientes, semana que vem, para todos que é possível substituir os ingredientes, eu comento na aula. Tá? Então, na apresentação, por exemplo, ovos. Quem quer fazer receitas veganas vai conseguir a partir de semana que vem com os ingredientes. Por exemplo, eu falo substituto para ovos, substituto para leite. Tá certo? E aí, com aquele extra que eu pus na aula dessa semana, por exemplo, tem uma parte toda de outras farinhas. Alguém chegou a ver? Então, gostaram? Vocês viram que legal? Aquela parte da farinha? É de outras farinhas também. Do trigo. A gente tô lendo, né? Porque tem que ser bem lento, assimilar. Não adianta você passar uma leitura rápida, a gente tem que entender. Sim, que é muita informação, grande, sim. Isso. É muito interessante. Farinha das 50 e poucos slides, né? É muito interessante. E a de outras farinhas vai mais uns 30 slides, é grande, né? Eu coloquei muito material. Alguém chegou a assistir o vídeo lá que eu coloquei para vocês, a série em vídeo, os 5 vídeos? Alguém assistiu? Eu não assisti todos, não. Assisti 2. O da série do grão ao pão. Isso. Pessoal, separe um tempinho. Somando todos os vídeos, deve dar uns 40 minutos, os 5 vídeos. Tá? É muito interessante, vai ajudar a entender muito mais o processo de como a farinha chega até a casa de vocês e como ela funciona. Que bom, Sandra. A Sandra falou que a outra Sandra, né, que são 2, a Sandra Querino falando que gostou da ciência do módulo 1, né? Essa ideia quando disponibiliza esse tipo de série para vocês, né? Muito bem produzida, né? E é bom que o criador vai para ele views e aí ele consegue monetizar, né? E ele recebe por esse vídeo que ele fez. E é muito importante vocês entenderem. Querendo ou não, mesmo, pessoal, eu não vou trabalhar com farinha de trigo. Ok. De certa forma, as outras farinhas seguem muito do padrão de produção da farinha de trigo, só em escala menor. Então é importante vocês entenderem. Né? Qual a questão do glúten? Eu já tinha comentado com vocês. Né? Vocês entenderam por que o glúten para a gente não é importante? Para quem viu lá a disciplina? Porque aquele material foca tanto para panificação quanto para confeitaria. Para o pão, você quer aquela cadeia de glúten, né, formada, né, como uma teia. Para o pão crescer, ficar vistoso, né? E já no bolo, você não quer isso. Quem gosta de bolo maçudo aqui? Alguém gosta de bolo maçudo? Tirando bolo de mandioca, né? Bolo de mandioca sempre fica maçudo, não tem jeito, né? De banana, não? Eu achei interessante até o desenho que você colocou, né, para especificar o glúten. Sim. Do pão, deu para entender
Agora que a gente começa a assimilar mesmo sobre as farinhas, sobre esse trigo, que é o glúten, porque muita gente pode, que não pode, então eu comecei a entender esse lado aí e vejo que é muito importante. E eu queria te perguntar, essa farinha especial que cita é a farinha integral ou não, né? Não. As farinhas especiais são farinhas que normalmente têm adição de glúten, por exemplo, tem adição de melhoradores. Essas são farinhas especiais. Pode perguntar. Você acha estranho uma confeitaria que não vende bolo? Desculpa, repete, Renan, não entendi. Você acha estranho uma confeitaria que não vende bolo? Se a confeitaria não vender nem bolo, nem docinho, nem tortas, aí eu acho estranho. Aí não é uma confeitaria. Eu estava vendo algumas confeitarias na França, tem uma que chama La Dorée e a outra, eu não sei o nome. E elas vendem macarrão, vendem outro tipo de sobremesa menores, mas não vende essas coisas assim de bolo, essas coisas mais comuns que a gente vê no Brasil, sabe? Aí eu gostei da ideia deles, porque assim, eu não gosto muito de fazer bolo, eu gosto de doce, mas não de fazer bolo assim, recheado, decorado, bolo de festa, sabe? Entendi. A confeitaria ela não se restringe a bolos, tá? Na verdade, tem muita... Já vou comentar, viu, tá, Sandra Querino? Já vou comentar sobre o bolo que ela faz. Na França, especificamente, você vai achar muito disso. De confeitarias que não tem bolo nenhum. Às vezes nem tarteleza, que são aquelas tortinhas, nem isso muitas delas têm. Né? São mais outros doces finos mesmo. Millefeuille, que é milfolhas, macarrons, às vezes pão ao chocolate, que é um croissant com chocolate dentro, algumas trufas, bombons, coisas assim. Ok? Então, assim, não é de todo estranho não ter bolos ou tortas, não. Tá? Tá bom. A Sandra falando que faz bolo com farinha de arroz, né? Só que ela coloca metade de farinha de trigo. Tem um porquê, Sandra, você fazer assim? Só para eu entender melhor. Porque você escolhe bolo dessa forma? Na verdade, eu tenho experimentado fazer sem glúten. E aí eu descobri que a farinha de arroz, ela incha muito, né? Então você tem que reduzir a cada 2 farinhas de trigo 1 de arroz. Sim. Então aqui, meu consumo próprio é muito bom. Sim. O bolo fica perfeito, macio, ninguém nem fala que é feito com farinha de arroz. Esse é um problema da farinha de arroz, é somente ela ficar muito empaçocada, vamos chamar assim, né? Mas você viu os outros exemplos que eu dei lá naquela aula extra? Eu tô em falta, eu preciso pôr em dia a minha leitura, meus vídeos. Desculpa. Não, eu ia mexer hoje aqui, eu tô usando. Eu sei que é complicado, muitos de vocês só vão ter tempo mesmo para ver as aulas no fim de semana. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem, então eu vou compartilhar de novo para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Da questão dessa aula extra. Tá? Todos estão vendo minha tela? Sim. Aí tem aqui, ó, a farinha, trigo e farinha de trigo. Então vocês vão pegar aqui, vocês vão ter a aula base, tá? E aí tem todo o material extra, aí tem uns vídeos que eu falei pra vocês, tá? São 5 vídeos. E aí, olha aqui no final, farinha de outros grãos. Tem uma aula comentada só com farinha de outros grãos. E nem só grãos também, né? Eu coloco outras coisas também, né? E aí tem artigo sobre farinha de trigo, farinhas e farinha de trigo também, tá? Então tem muito material. Talvez mais do que um fim de semana só vocês gastariam, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá dando muito eco na minha voz, não tá?
É porque eu acho que tem gente com o microfone ligado. Ah, é possível isso então. Pessoal, deixa eu abrir o microfone só quando forem comentar, tá? Pra ver se boa noite, Marcelo. Marcelo chegou agora aqui. Quem perdeu, essa aula está sendo gravada, aí eu vou disponibilizar ela depois para vocês, tá? Na biblioteca vai estar lá a nossa aula, tá? Essa live de hoje, tá? Entenderam então? Vão lá, assistam a aula, vejam os vídeos, se der tempo. Se não der tempo de ver os vídeos, dê uma olhada na aula e na aula extra, né? Que tá lá, a aula normal é aula 5 e a aula extra é 5E, de extra mesmo, que é sobre as outras farinhas. Tá bom? E aí aproveita e faz isso para vocês conhecerem um pouco mais e até irem fazendo testes em casa mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês, para quem já navegou. Se for lá na biblioteca, vocês vão ver que eu coloquei receitas. Eu já disponibilizei a receita dos bolos mais utilizados, né, em confeitaria, basicamente. E já tem lá. Na aula 4 desse módulo, né, que é a aula 8 do total, que são massas e tipos de massa, não é isso? Deixa eu ter certeza que é isso. Tipos de massa. É uma aula bem grande, também comentada, tá? E nela, na aula, nas apresentações, já tem várias receitas a mais também, tá? Então, assim, já nesse módulo já tem um monte de receita para vocês aprenderem a fazer, tá? Para testar em casa também. Como é que eu aprendo a fazer? Seguindo a receita. Agora é o momento que vocês têm que começar a se arriscar já. Arriscar fazendo os bolos. A pessoa, não dá para fazer todos os bolos, não tem problema. Não tem problema algum. Escolhem uns 3 bolos, de preferência 4, vamos colocar aí, né? São 4 semanas, não são? De aulas. Então, escolhe pelo menos 4 bolos lá, dos que eu disponibilizei, tá? E aí façam um por semana, tá? Façam isso para vocês treinarem já. Aquelas receitas todas são receitas que eu já testei aqui em casa. Eu já fiz para minha turminha aqui. Então a chance de dar certo para vocês é muito grande. O cuidado que eu falei é cuidado com temperaturas de forno, né? De a massa tá bem batida, de seguir os passos, né? Eu acho que eu coloquei sobre mise en place lá no módulo, não falei para vocês sobre mise en place? Que é você separar tudo antes de você começar. Separou todos os ingredientes, o que vocês fazem em sequência, pessoal? Aí você coloca os secos primeiro, depois você vai colocando os molhados. Não. Não, você coloca primeiro os líquidos. Também não. Liga o forno. A Débora está perguntando onde está a biblioteca. Você está assistindo? Libera esse microfone, por favor, Débora. Tá vendo aqui, ó? Eu tô aqui no módulo 2, materiais para estudos. Aí tá aqui, ó. Aula 1, trigo e farinha de trigo. Aula 5, né? 2, aula 6, ingredientes e aditivos. 7, instalações e equipamentos. 8, tipos de massa. 5, biblioteca. Ah, sim. Aqui, ó, guia de receitas de massas batidas. Tá vendo? Tabela de conversão também. Tá? E aqui eu coloquei de novo como criar o empreendimento de panificação e confeitaria. Não, esse é um extra, pessoal. É um artigo do SESI, Senai, sobre todos os passos que eu peguei para vocês. Tá? Joia, obrigada. Por nada. Rosiane não está ouvindo o áudio. Tenta aumentar o microfone, talvez esteja no mudo aí, Rosiane. Ô, Leandro. Oi. Eu queria só te fazer uma pergunta. Sim. Em relação ao pão de ló, porque eu até fiz essa semana. Uhum. Qual a diferença da gente utilizar o leite quente, no lugar do leite quente, colocar emulsão?
Tem alguma diferença? Como Aquele é? Mustab? É Mustab? Ah, tá. Ah, eu... O Emustab, eu chamo de roubar no jogo, né? Ele é um Isso. emulsificante que, ele, na verdade, ele vai substituir ovos. Não tanto leite. O leite, ele também tem uma função de emulsificante, mas o melhor emulsificante são os ovos, de fato. Você vai usar o Emustab, por exemplo, se você não utilizar ovos. Ele é o substituto no caso. Tá? Ah, tá. Porque eu fiz o pão de ló e eu utilizei os ovos. E utilizei o Mustab. Nossa, não, ficou... não precisa. Não tem problema. E ficou perfeito. E eu vai fiz dar mais liga ainda, né? Eu ainda fiz, eu confeitei o bolo, fiz o recheio, ficou até bacana e gostoso também. Toda semana eu arrisco. A Sandra perguntando se é saudável. Então, se eu não me engano, o Emustab é feito de ingrediente, eu acho que é lecitina, que é uma das bases do Emustab. Porque o Emustab também o pessoal usa muito para fazer sorvete desses mais simples, né? Usa liga neutra, sabor e Emustab, normalmente. São os três que o pessoal vai utilizar. Olha, Rosiane, deve estar... Só a Rosiane falou que não está me ouvindo. Vocês também não estão me ouvindo? Eu tô. Eu estou ouvindo. Rosiane, tenta sair e voltar. Ela saiu, ver se ela volta. Aqui. Não, ótimo. Todo mundo ouvindo, algum problema com a conexão dela, no caso. Vamos ver se ela volta. Ah, Maria Aparecida falando que não, achou que era às 8, não viu lá, né, Maria? Tá lá no aviso que era 19h30. Tá? Olhem sempre, pessoal. Entrou na plataforma, dá uma olhadinha na parte de dúvidas e avisos. Toda vez que entrarem. Tá? Eu mudei para 19h30 porque da primeira que a gente fez, acho que foi às 19, teve mais gente que na seguinte, que foi às 20. Então eu tentei meio que fazer o meio do caminho aí. Tá bom? Então as próximas todas eu vou tentar fazer às 19h30. Pro Marcelo, se eu quiser mais tarde, melhor, né, Marcelo? Marcelo fala que vai estar fazendo trabalho um pouco mais tarde. Mas aí eu sei que para alguns é mais difícil. Quem tem filho pequeno, por exemplo, se eu fizer às 20, atrapalha todo o ciclo da criança. Né? Eu vou ter o trabalho presencial, eu também atrapalhei um pouco. Sem problema, Maria. A gente vai... Não, tem que pedir desculpas não, tá? Acontece esse alerta para vocês porque acaba passando batido mesmo, tá? Então, sempre entrou, dá uma olhadinha lá em dúvidas. Voltando, alguém ficou com alguma dúvida em relação à correção do trabalho? Então, você corrigiu uma pergunta na plataforma? A tua resposta? Isso, está lá na plataforma. Vai lá que você consegue ter acesso aos meus comentários. Tá? É que eu não vi, não. Você entra lá no seu envio e tem lá meu comentário sobre o seu trabalho. Tá? Tá. Tem muitos que eu coloquei só a nota e um comentário muito curtinho, só falando que tá excelente, que tá ótimo. E tem outros que são trabalhos diferentes que eu fiz comentários maiores. Ou alguns que eu fiz alertas, por exemplo. Teve uma pessoa que comentou que quer fazer um café e aí com ambiente aromatizado e tal. E eu falei que isso pode ser um problemático, né? Porque se você faz algo que você envolve aromas pronunciados, como bolos, cafés, tortas, você ter aromas de incenso ou algo do tipo, vai acabar atrapalhando o seu consumidor. Tá? E é inclusive por isso que quem trabalha em cozinha não deve estar cheio de creme, cheio de desodorante, um odor intenso ou perfume, né? Que isso inclusive pode passar para o alimento. Não, Ana, tem até o final do módulo. Ana Shirley perguntando se é para entregar domingo agora. Não, é até o final do módulo, tá? Já disponibilizei agora para vocês já irem se preparando. Ok, Maria. Tá bom? Ficou claro, Ana? Com o passar do tempo, terão mais atividades a serem disponibilizadas? Desculpa, repete, por favor. Com o passar do tempo, vão ter mais atividades a serem disponibilizadas? Sim, além dela? Sim,
Semana que vem fica a atividade 1, fica disponível, que ela é referente à aula 5 e 6, ou seja, aula da semana e aula da semana que vem. Na outra semana fica disponibilizada a atividade 2, que é da aula 7, e na última semana, a atividade 3, que é referente à aula 8, tipos de massa. Tá bom? E vai ser sempre nessa sequência agora, tá? Na primeira semana eu disponibilizo a continuação do trabalho de negócio de vocês, tá? E aí na semana seguinte começa as provinhas, né? Que sempre tem as provinhas, e agora tá um pouquinho maiores, né? No módulo passado tinham 4 questões, nesse módulo já vai para 5, tá bom? Pode perguntar, Renan. A massa chiffon, ela é ideal para quê? Assim. Então, a chiffon você pode utilizar ela para fazer o bolo, para confeitar mesmo, e você quer fazer ela um pouco mais alta. Ela é mais estruturada que o pão de ló, por exemplo. O pão de ló normalmente ele é um pouco fofo, ele não aguenta muito empilhamento, por exemplo. Não é um bolo que aguenta muito empilhamento, aí o chiffon ele suporta melhor. Ah, Ok? tá. Uhum. Querem perguntar alguma coisa, pessoal? Vão me lembrando aí para eu não esquecer nada aí. Professor, Sim, Marcelo. em relação àquele layout lá, Sim. deixa eu ver se eu entendi. No caso, você quer que a gente monte um layout de acordo com aquilo que você colocou aí pra gente, né? Não. Você não mandou aquele empreendimento para mim, que você pretende fazer uma escola? E aí você vai fazer uma planta baixa de como seria essa escola que você quer dar aula, por exemplo. A parte de aula, por exemplo, coloca a parte de aula só. E aí onde que vão ficar os fornos? Onde vão ficar os fogões? As pilhas? O estoque? Entendeu? Entendi. Mas assim, no caso, porque como a escola, no caso, ela vai ter a confeitaria, a padaria e a parte de cozinha, né? No caso, restaurante. Aí, no caso, eu teria que montar essas três seguidas, assim, independente? Fica a seu critério. Se você quiser fazer, no seu caso, só da confeitaria e da cozinha, para mim tá ok. Certo. Tá certo? Tá certo. E aí, à parte, você faz a listagem de equipamentos e utensílios que você vai precisar. Legal. Okay. Do Marcelo eu gravei porque foi o diferente de todo mundo, assim. O Marcelo já está há muito tempo no mercado e ele tem ideia de montar uma escola, né? Eu tenho um plano ainda para o futuro, Marcelo, parecido, eu até comentar com vocês. Perto de onde eu estou tem uma penitenciária. Aqui é a penitenciária de Betim, no caso, né? E eu tenho ainda o interesse de fazer um curso lá de cozinheiro e formação de garçons. Eu tenho que entrar em contato ainda com o diretor do presídio, né? E de como conseguir fazer isso, né? Porque, assim, você vai colocar facas para detentos, né? Então, assim, tem toda a questão de bom comportamento dos presidiários, né? Infelizmente, a maior parte da nossa massa carcerária hoje são pequenos delitos, né? Por exemplo, o fulano que roubou um pote de manteiga e está lá no presídio, aguardando o julgamento, né? Semana passada ele me deixou muito chateado, né? Uma mulher que roubou um pote de margarina chegou até o STF. Nossa. Para ser julgado, né? Isso é um absurdo, não deveria nem passar. É algo tão insignificante, né? Não deveria nem ter passado a primeira instância. Então, assim, nossa massa carcerária é formada muito desse tipo de preso, né? Por exemplo, pessoas com pequenas quantidades de droga, né? Que aí o policial ele quer enquadrar o fulano, ele vai colocar, por exemplo.
E aí, a maior parte são pessoas... Sim, Sandra, é verdade. Isso. A maioria em Brasília, né? É verdade, né? Colocou aqui os de verdade dos soltos, né? Estão aí nos congressos, né? Estão aí nas câmaras legislativas, esse que é o pior. Mas aí a ideia, de fato, é poder oferecer cursos que muitos deles não tiveram uma formação. Em geral, tem uma falta de garçons mesmo e cozinheiros, né? Então, a ideia é, de repente, levar um programa desse e dar essa oportunidade para eles, né? Quem sabe isso consegue sair no futuro, né? Dar ressocialização para eles é muito importante, né? E oferecer uma formação ajuda demais eles conseguirem se ressocializar para que não voltem para lá depois. Mas voltando, né? Eu quero que vocês continuem trabalhando nessa ideia de vocês. Mesmo que, como eu disse, não quer seguir à frente, vai trabalhando. Talvez daqui uns 5 anos vocês mudem de ideia, né? Eu tenho 5 anos que eu... Vou completar ainda 5 anos que eu formei em gastronomia, né? Pro Marcelo, ele já contou esses 5 anos umas 5 vezes já. Você se formou aonde? Oi, desculpa, Renan. Você se formou aonde? Em Belo Horizonte. Que cidade? Em gastronomia. Eu me formei em agronomia em Viçosa. Porque aqui não tem universidade, né? Formado em agronomia, no caso. E no meu caso, a gastronomia funcionou como uma pós ainda por cima, né? Serve para inflar o meu currículo, no caso, né? Mas não é esse o ponto, né? Então, assim, há 10 anos atrás, eu estava trabalhando com meio ambiente ainda. Tinha sonho de mexer com cozinha, de fazer curso de gastronomia, e 10 anos depois, olha onde eu tô. Então, assim, continuem fazendo o trabalho que, mesmo que vocês não tenham interesse agora, pode ser que lá na frente vocês tenham. E é até um auxílio para vocês, de fato. Tá? O principal reforço é: tentem fazer pelo menos 4 bolos nesse módulo. Tá bom? Ei, Ângela, boa noite. Ângela chegou já quase no final, Ângela, mas a aula está sendo gravada e vou disponibilizar no final, tá bom? Boa noite, certo, professor? Porque eu não estava em casa, não. Eu cheguei na correria. Eu estou gravando para que quem chegou atrasado ou quem perdeu possa ver tudo que foi falado depois, tá? Pode ficar tranquilo. Pronto. Tá? Esses bolos... Pode falar, Renan. Esses bolos que você está pedindo são de massas diferentes, assim? Massas variadas? Isso. Tentem 4 bolos diferentes. Vejam lá as receitas que tem e tentem 4. Tá? O Marcelo com certeza vai ter bolo lá que ele nunca fez. Eu duvido que ele já tenha feito de todos. Ô, professor, esses bolos aí é para ser postado lá no fórum lá ou lá no... Não precisa postar nenhum deles. Eu quero que vocês façam. Daqui 2 semanas a gente vai ter aula. Live de novo, né? E é que eu prometi de mostrar um monte de utensílio para vocês, lembra? Que é bem na semana de utensílios. Então eu vou, daqui 2 semanas, vocês vão ter uma enxurrada de material para ver aqui, ó. Tá? O que eu quero é que vocês tentem receitas. Por exemplo, você já fez o bolo 3 leites, Marcelo? Já fiz. O bolo mexicano. Não, mexicano não. O 3 leites é mexicano. Originalmente é mexicano, 3 leites. Os espanhóis também fazem, mas da minha pesquisa a origem dele é de lá. Entendi. O Marcelo tem mais de 20 anos de mercado, ele deve ter feito todos. Compara com isso, pelo menos compara as receitas suas que você tem. Só um minuto, Ângela, pode falar. Ângela? A receita que você falou vai estar lá no... Você postou? Foi as receitas? Isso, está na biblioteca do módulo 2, tá?
entre materiais certo. para estudo e lá no item 5 é biblioteca, tá? Aline, Certo. só te avisar que a nossa aula vai terminar aqui 8h30, tá? Mas eu tô gravando e vou colocar lá na biblioteca também depois a live de hoje para vocês, tá? Para quem chegou atrasado ou para os colegas que perderam. Pergunta de novo, Marcelo, em relação às receitas aí, você perguntou algo? Em relação assim, esse bolo de leite, esse bolo de leite aí mexicano, na verdade ele muda só o nome, né? Como assim? Assim, porque, como você falou, não sei se eu entendi direito, o bolo mexicano que você falou, ele é parecido com o de 3 leites? Não. O 3 leites, né, o bolo 3 leites, que eu coloquei como 3 leites, ele é um bolo típico mexicano. Entendeu? Tipo mexicano, né? É um bolo de origem mexicana. Entendi, é verdade. Uhum. Não, é um bolo de origem espanhola. Desculpa. Ele é espanhol, ele não é mexicano. É porque igual churros, né? A gente fala, muita gente acha que é mexicano, ele é espanhol também. O churros, né? E aí, assim, mas é o bolo talvez mais comum de mexicano seja o 3 leites. Também, que é quando eu fiz um curso lá em Miami, né, em 2016, o primeiro bolo que foi foi culinária Tex-Mex e confeitaria, né? E o primeiro bolo que a gente fez foi 3 leites. Uhum. E aí ficou bem reforçado isso. E aí compare então as receitas que eu coloquei lá com as que você tem. E pelo menos você testa receitas novas aí. Certo, eu vou testar sim, com certeza. Tá bom? E eu queria isso de vocês. Testem pelo menos 4 receitas diferentes. Tá? Uma por semana, porque nem pesa muito no bolso, tá? Pode escolher as mais simples, não tem problema nenhum. Mas eu quero que vocês tentem fazer. Tá bom. Certo? Que não adianta, se chegar até o final do curso, não tiver feito nenhum bolo, não valeu de nada o curso. Não é verdade? Concordam comigo? Sim. Então pronto. Tá. Então tentem fazer o bolo aí, os bolos, pelo menos os 4. E aí, por exemplo, já na próxima live nossa, pelo menos um vocês já vão ter feito, né? De preferência 2 já vão ter sido feitos. Né? Um essa semana e outro semana que vem. E aí vocês já me dão feedback. Já falam comigo o que acharam. Tá? Sem recheio, sem cobertura, professor. Não tem problema. Bolo também é gostoso para comer puro. Quem nunca comeu bolo com café? Não é verdade? Então assim, um Red Velvet, né? O nome é bonito, mas a tradução é veludo vermelho, tá? O nome em português é bonito também. O bolo veludo vermelho é um bolo gostoso também de se comer com café, por exemplo. Tá? Eu não lembro se eu coloquei brownie lá nas receitas. Tem sim, eu vou até fazer ele amanhã. O brownie eu vou de olho nele. É uma receita mais cara, né? E aí, mas eu até separei tudo. Como é que é? O material todo para fazer amanhã. Eu vou dar uma dica para vocês, então, para quem for fazer o brownie, uma coisa diferente para colocar que fica maravilhoso. Sabe aquelas balinhas de caramelo em baré? Vocês conhecem aquelas balinhas que vem no pacote transparente? Partam elas no meio e aí faz a massa do brownie e coloca ela dentro. Além dos pedaços de castanha ou chocolate, coloca esses pedaços, essa bala de caramelo no meio e mistura. Que aí quando vocês tirarem, vocês têm que deixar ele esfriar um pouco para poder desenformar, né? E cortar, e ele tiver morninho ainda, esse caramelo vai estar puxando assim. Então confia em mim, vocês vão gostar, tá? Outra dica, por exemplo, é vocês usarem flor de sal, né? Com caramelo salgado, por exemplo, também fazer um caramelo salgado e pôr no meio, ou pôr depois. Então aí é a inspiração de vocês que vai ditar. Tá bom? Ô, Leandro,
Pergunte. Aqui em casa eu faço direto bolo, né? Porque eu tenho 2 aqui que tem que ser todos os dias. Eu até que não ligo muito não, mas é que é direto. Então eles amam, são apaixonados. Aqui em casa eu comentei que eu tô proibido, né? Bolo é uma vez por semana no máximo. Só o pão que eu faço aí umas 2, 3 vezes por semana para não comprar pão de padaria mesmo, né? Eu tô com um pão aqui que eu fiz, só um minutinho, Marcelo. Um pão de canela com castanhas e passa. Aí você come com manteiga ou com melado ou com os dois e fica maravilhoso, né? Pode falar, Marcelo. Eu ia falar que agora a gente foi proibido, né? Fazer bolo agora, bolo, pão. Infelizmente. Né? Com o preço do gás e da eletricidade fica complicado, né? Pois é, rapaz. E agora com esse 14 aí, vírgula não sei quanto das quantas aí. Marcelo tá falando do post que eu coloquei lá no Instagram, né, Marcelo? Pois é, rapaz. R$14 e um bocado de centavos para cada 100 quilowatts de energia. 100 quilowatts, dependendo do lugar, é mais barato fazer bolo no gás mesmo, né? Mas Marcelo sabe bem que o bolo só fica bem feito, bem assado de verdade no elétrico, né? Porque a distribuição de energia é melhor. Já o pão, se você conseguir fazer na panela, né? No Dutch Oven, por exemplo, fica ele cresce que é uma maravilha, né? Mas aí, até por com esse aumento, Leandro, tem que investir no fotovoltaica. Então, é o único jeito. Esperando receber uma indenização que a gente está para receber para poder instalar aqui em casa. Porque é complicado, viu? Não vai ter jeito. Eu instalei essa semana aqui. É meio complicado, sim. É bem caro. É caro, só que aí você fica livre, né? E agora com essa bandeira, de fato, aí, essa nova bandeira aí, de escassez hídrica, né? O nome dela é Bandeira de Escassez Hídrica. Para quem puder dispor de colocar, vai atrás, porque sem previsão, não é só agora não, né? Vai ficar bem complicado nos próximos anos, porque não tem nenhum incentivo, nada sendo feito para melhorar, reverter isso. Tá bom? Pessoal, vai encerrar, já chegou a alerta para mim que vai encerrar aqui a nossa aula. Tá? Coloca lá na dúvidas. Se vocês acharem que cabe, de repente a gente passa a fazer semanal. Tá? Eu comentei que nos outros cursos que eu dei, era quinzenal, porque o pessoal não participava muito. E já com vocês, tem uma participação muito maior. Então, se tiver interesse, alguém cria lá o post lá assim, lives semanais. Coloca lá, aí uma semana a gente faz na quarta, outra semana na quinta, se for o caso. Tá? Legal. Coloca lá e aí o pessoal responde. Ou eu mesmo tenho depois criar, se eu conseguir criar uma enquete, aí eu coloco lá para vocês. Tá bom? Beleza. Pessoal, boa noite para vocês então. Uma boa semana para vocês. Façam bolo, tá bom? E façam os trabalhos, atividades, tá joia? E quando puderem, acessem lá os materiais, tá bom? O Marcelo, provavelmente, se não conhecia os vídeos que eu coloquei lá na aula dessa semana, vai gostar, viu, Marcelo? Eu vou dar uma olhadinha, ainda não olhei ainda não, mas vou dar uma olhadinha agora. Beleza. Tá joia? Boa noite, gente. Obrigada, Leandro. Tchau. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. É só apertar o telefonezinho vermelho, Fátima. Caçando ela aqui, tá achando. Ai. Agora achei.